Quero saudar você, meu querido irmão, querido aluno da nossa Escola Bíblica Dominical. Que alegria poder estar aqui com você, para poder a gente compartilhar o início do nosso trimestre. Nós estamos começando esse trimestre agora de maneira muito especial, porque nós vamos estudar as três cartas de João, e são três cartas que são fantásticas, que são assim, embora escritas há muito tempo atrás, mas elas são assim muito atuais, e nos chamam a uma responsabilidade que nós temos diante do Senhor, como servos dele, como membros da sua igreja, mas também diante de uma sociedade que está aí corrompida, uma sociedade que está carente de pessoas que estejam testemunhando desse amor, de pessoas que estejam evidenciando que Cristo transformou as suas vidas. Então a gente vai estar nesse momento, a gente vai estar começando. Então nós vamos estar na nossa primeira lição do trimestre, a marca do testemunho. E eu quero começar lendo o texto que está colocado para nós na nossa lição, que é 1 João 1, lógico, começando aqui, 1 João 1, versículo 1, diz assim: Cristo já existia quando o mundo começou. Entretanto, eu mesmo o vi com meus próprios olhos e ouvi falar. Eu toquei nele com as minhas próprias mãos, e isso proclamo a respeito da palavra da vida enviada por Deus. Essa versão que eu acabei de ler é a versão na nova Bíblia Viva. Quero ler outra versão aqui também, com os irmãos, para poder a gente ter essa comparação, dessa mesma palavra de 1 João. Deixa eu só tentar abrir aqui, isso, 1 João 1:1, se eu não for traído aqui pelo meu telefone. Aí sim, uma palavra mais clássica, na Almeida Corrigida e Fiel, diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que temos contemplado com as nossas mãos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Irmãos, nós estamos diante de uma pessoa que testemunhou mesmo, que esteve junto do Mestre na sua caminhada aqui nesse mundo, e ele então pode ele pode dar esse testemunho aqui. Por isso que o título da nossa lição de hoje é a marca do testemunho, o testemunho que João dá da palavra do Senhor. E eu sei que a gente tem muita coisa para tentar conversar com os irmãos, aqui com você, meu caro aluno da Escola Bíblica Dominical, mas a gente tem que pensar que a atualidade, a contemporaneidade dessa carta é algo assim, simplesmente fantástico. Parece que João está escrevendo para a gente hoje, parece que a gente acabou de receber essa carta aqui na igreja, e a gente está lendo e parece que ela está sendo para a gente hoje. O texto aqui da lição, o autor da lição, ele inclusive, ele começa a lição dando fazendo uma ilustração que é assim, deveras interessante, que ele diz que uma pessoa, que o pai estava lá com o filho, à beira de uma praia, estava admirando o mar, quando no horizonte surge um navio. Aí o filho, o pai, faz uma experiência com o filho, ele coloca uma pedrinha na frente do filho, assim, na frente da visão do filho, atrapalhando ali a visão que o filho tinha daquele navio. Veja que o navio era enorme, mas que uma pequena pedra estava atrapalhando o filho de ver aquele navio que era tão grande. E ele então, ele diz que faz isso para lembrar ao filho, mostrando aquela lição ao filho, que um pequeno obstáculo pode nos impedir de enxergar grandes verdades. Um pequeno obstáculo pode nos impedir, pode nos deixar, pode atrapalhar-nos de ver grandes verdades. Então, isso é uma lição que a gente traz e é um problema que João vai trazer, você vai tentar resolver ali na igreja, logo no início da igreja, a questão das heresias que estavam entrando dentro da igreja.
As cartas de João, elas são conhecidas como epístolas gerais, embora a primeira carta não possua, na sua introdução, uma saudação, uma apresentação formal, o estilo literário e as semelhanças com o evangelho escrito por João nos fornece elementos para que, ao longo da tradição cristã, a carta fosse reconhecidamente atribuída a João. Então, a gente não tem dúvida quanto à autoridade ou quanto à autenticidade da autoria, né, de ser João o escritor dessa carta, que o autor, a gente sabe que é o Senhor mesmo que escreveu através de João. Mas, então, a autoria a gente sabe, então não tem dúvida, entre os teólogos, não existe essa dúvida. Eu queria, antes de começar aqui, compreendendo o contexto, pensar com os irmãos acerca dessas, já que a gente vai ter o trimestre para estudarmos essas cartas de João, pensar que o objetivo dessas cartas de João, primeira, segunda e terceira. A primeira carta de João, que João escreve, ele escreve para dar garantia aos que creram em Jesus Cristo acerca da certeza da salvação. Começou a serem introduzidas heresias dentro do seio da igreja, mostrando ou tentando minar essa certeza que foi colocada no coração dos irmãos. Então, João escreve essa carta para poder trazer de volta, ou para poder confirmar com os irmãos, essa certeza, dessa garantia que a gente tem, de que a salvação que nós temos, ela é, uma vez recebida, ela não nos é tirada, e nós podemos confiar, nós podemos crer, nós podemos ter a certeza, a convicção dessa salvação. É por isso que João vai escrever, e ele vai confirmar isso, ele vai refutar os argumentos, ele vai trazer, o objetivo, né, assim, de forma geral, da primeira carta seria essa. Na segunda carta, João já escreve para alertar a igreja sobre os perigos dos falsos mestres. Há pessoas que, se dizendo mestres, se dizendo doutores da lei, estavam trazendo heresias para dentro da igreja. Então, João vem também para combater, para poder alertar a igreja quanto a essas heresias que estavam entrando dentro da igreja através desses falsos mestres. Veja, irmãos, o perigo, e por isso que a gente pode trazer para hoje, né, já antecipando, trazendo para hoje logo, que essa questão, quando as pessoas vêm trazendo falsos ensinamentos, ela não vem assim, abruptamente, ela não vem dizendo que, vou trazer uma heresia, de jeito nenhum. Ela começa questionando, ela começa fazendo alguns questionamentos, ela começa trazendo algumas dúvidas, colocando algumas dúvidas, mas nada que seja, assim, muito grande, nada que seja muito, assim, específico, começa a minar, né, ali o pensamento, começa a colocar algumas coisas na cabeça de alguns irmãos, minando ali a igreja. A terceira carta, então, ele já escreve para alertar a igreja sobre o perigo dos falsos líderes. Então, assim como na segunda carta ele escreveu para alertar contra os falsos mestres, agora já tinham líderes dentro da igreja, não eram os professores, não eram os doutores da lei, mas eram os líderes da igreja que estavam também tentando dissuadir, estavam ali tentando desviar, né, desviar a igreja daquilo que os apóstolos tinham pregado, aquilo que tinham sido anunciado. E quando a gente vai estudar ali a carta de João, a gente vai ver algumas provas, e João coloca isso de forma muito clara nas cartas, e a gente vai ver isso durante todo esse trimestre, se Deus quiser, a gente vai ter oportunidade de estar estudando isso. Ele vai colocar, então, ali, pelo menos 3 provas de que o indivíduo é verdadeiramente salvo. Então, já que estavam trazendo essas dificuldades, trazendo essas incertezas para dentro da igreja, João, então, vai tratar, assim, de forma muito firme, com muita convicção, sobre algumas provas que eles poderiam, assim, se autoavaliarem, ou um avaliar o outro, quem sabe, mas no sentido de saber se aquela pessoa era um indivíduo realmente salvo por Jesus Cristo. A primeira prova
da salvação, ou a primeira prova de que aquele indivíduo era verdadeiramente salvo, eu ainda não estou lá na revista, tá? Assim, pegando na revista. Se você está com a revista aí, eu ainda não estou na revista, tá? Eu só li aquela introdução ali, mas ainda não estou na revista. Só uma parte aqui para a gente pensar um pouco, tá? Então, a primeira prova de que o indivíduo é realmente salvo, ou é verdadeiramente salvo, é a prova doutrinária. João vai dizer que o indivíduo, ele é salvo quando ele confessa que Jesus Cristo veio em carne e é o Cristo. E a gente vai ver isso em todo o contexto ali da palavra de Deus, principalmente no Novo Testamento. Paulo também vai corroborar isso, né? Ele vai dizer que aquelas pessoas que estão negando que Cristo veio em carne, aquelas pessoas que estão negando que Cristo nasceu de uma mulher, que se tornou homem, né? Então, essas pessoas que estão negando isso, elas não podem ser consideradas salvas, porque elas ainda não entenderam o que é receber a Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Uma outra coisa é que, ainda dentro dessa prova doutrinária aqui, é que aquele que verdadeiramente é salvo, ele vai confessar que Jesus, além dele ter vindo em carne, ele também é o Cristo. E era uma dificuldade que havia sido trazida ali, e a gente vai ver isso aqui no decorrer aqui da lição. Acho que logo em seguida, né, quando eles começam, o autor da nossa lição aqui vai falar sobre o gnosticismo. E o gnosticismo, que era a questão do conhecimento, né, gnósticos, né, gnosticismo vinha da gnose, que era questão do conhecimento. Então, eles tentavam, assim como trazer para a ciência, né, racionalizar a pessoa de Cristo, a salvação. Então, eles diziam o seguinte: bom, a carne, ela é má, ela é completamente má. Então, como que Cristo encarnou, como que Deus pode ter encarnado, se Deus é perfeito? Ele não poderia ter encarnado, então, em algo, ou na matéria que é imperfeita, que é má. E daí, vinham outros desvios doutrinários, não é? Já que a carne é má, então, eu tenho que preservar o espírito, eu não preciso, né, ter santidade enquanto na carne, porque aí a carne é má mesmo, a carne vai virar pó de novo, então não tem problema, então eu posso fazer o que eu quiser com a carne. Então, tinha esse lado, né? Então, tudo isso era introduzido dentro da igreja. Mas, para a pessoa que tinha recebido, a pessoa que realmente era salvo, ela confessava que Jesus Cristo veio em carne e que também era o Cristo, o próprio Deus. Então, essa era uma prova de que o indivíduo realmente era salvo. Uma outra prova de que o indivíduo era salvo é a prova social. O que é essa prova social que João vai falar ali, né, dentro da sua carta? A prova social é a questão do amor em ação, o amor demonstrado em atitudes. Então, ele diz: olha, se você diz que ama Cristo, mas não ama seu irmão, então você ainda, né, não está salvo. Né? Se você está dizendo como é que você pode dizer que ama Cristo a quem você não viu, se você não ama ou se você odeia a seu irmão, né, que você consegue ver, né? Como é que uma pessoa pode ousar dizer amar a Deus e desejar mal para o seu irmão? Como é que uma pessoa pode dizer que é cristã se ela está fomentando mal para o seu próximo, para o seu irmão da igreja, para o seu familiar, para o seu pastor, para o diácono, não é? Então, como que a pessoa, e é isso que João vem trazer, né, ele diz que precisa ter essa prova, né? A pessoa precisa testemunhar de que, precisa demonstrar esse amor para poder, como evidência de que a pessoa é salva. Uma outra prova, aí a gente tem a prova doutrinária, aí depois a gente tem a prova social, né, a demonstração do amor, mas também uma terceira prova, uma prova moral. E o que seria essa prova moral? A prova moral é a obediência. Ora, se você crê
que Jesus Cristo veio em carne, que Jesus Cristo é o Cristo, é Deus, né? E se você demonstra, se você ama a Deus e ama a seu irmão, então, por conseguinte, uma terceira prova, a prova moral, a prova da obediência. Ou seja, você vai andar como Cristo andou. Então, se você quer agradar o seu Salvador, você vai ser obediente a Ele, vai andar como Ele andou, vai seguir aquilo que Ele quer, vai fazer aquilo que Ele quer que você faça. Então, esse andar com Cristo, esse obedecer a Cristo, a partir dessa convivência com Ele, então vai ser também uma evidência de que a pessoa, de que aquele indivíduo verdadeiramente é salvo. Então, a gente tem essas três evidências: a doutrinária, a social e a moral. Talvez a gente esteja precisando também tornar isso evidente na nossa vida, na nossa igreja, na nossa denominação, não é? No nosso país, nós como crentes, não é? No geral. E não adianta a gente ter muitas pessoas se convertendo, muitas pessoas, não adianta nós termos templos cheios de pessoas se a sociedade não está mudando, se não está havendo mudança dentro da igreja. Então, se nós estamos dentro da igreja, mas nós estamos tendo dúvidas disso, a gente precisa reavaliar os nossos conceitos, principalmente a questão, e talvez a gente confessar que Jesus Cristo vem em carne e ao Cristo, talvez seja mais tranquilo, devido ao conhecimento que a gente tem da própria palavra de Deus hoje, não é? Vejo, irmãos, que na época de João aqui, a palavra, a disseminação da palavra era muito mais difícil. Hoje eu estou aqui, acabei de ler o texto, aqui em duas versões, no meu celular aqui, tem aqui no tablet, tem aqui no papel, você tem a Bíblia no papel, tem várias versões, então é muito mais fácil, a gente tem esse conhecimento. Na época de João, não. Então, essa prova doutrinária, para a gente, eu acredito, seja muito mais tranquila da gente aceitar. Mas a prova social e a prova moral, ela precisa ser colocada em prática hoje em dia. O amor, de demonstrar o amor, né? Demonstrar o amor pelo seu irmão, sabe? Se colocar no lugar do irmão, ter essa empatia pelo irmão. Como que está faltando isso hoje em dia? Né? Como que está faltando essa empatia? Porque nós temos sido muito simpáticos, né, uns para com os outros, a gente tem sido muito simpático. Como que o povo da Ucrânia está sofrendo, como que o povo lá de Petrópolis está sofrendo, mas aí o povo de Petrópolis está sofrendo, mas eu não estou fazendo nada, né, nem orando, né, nem orando, estou orando, né, que é uma coisa que eu poderia estar fazendo, né? Aí um irmão da igreja, o pastor, o diácono, passa por uma determinada situação difícil, aí eu critico, eu jogo pedra, em vez de acolhê-lo, em vez de trazê-lo para perto de mim. Então a gente precisa estar demonstrando isso, e isso são evidências de que o amor de Cristo está dentro de nós. Eu gosto de pensar, irmãos, eu já tenho falado aqui algumas vezes, que quando a gente está caminhando, quando nós vamos tendo essa evidência de que nós somos do Senhor, a gente vai caminhando para o lado de Cristo, vai se aproximando de Cristo, e a gente vai parecendo cada vez mais com Cristo. E as pessoas olham para a gente e percebem Cristo na gente. Aí o que acontece? Quando eu estou caminhando com Cristo, estou em direção a Cristo, quando eu olho para trás, que tem um irmão meu que caiu, um irmão meu que está em pecado, ou está com alguma dificuldade teológica, ou está com alguma dificuldade nos relacionamentos dele, qualquer que seja, quando eu olho para ele, mesmo eu estando um pouco mais, digamos assim, à frente dele, espiritualmente, digamos assim, quando eu olho para ele, eu não olho apontando o dedo, eu não olho para ele dizendo, você caiu de novo, você é fraco, não, eu olho para ele com o mesmo olhar de que Cristo olha. Então, quanto mais eu me aproximo de Cristo, mais eu olho para o irmão com amor, com carinho, com cuidado, com empatia, porque foi isso que Cristo sentiu por nós. Então, quando João escreve essas cartas, ele quer evidenciar isso, né? Que nós, como indivíduos verdadeiramente salvos, precisamos confessar que Jesus Cristo vem em carne e é o Cristo, precisamos demonstrar o amor, colocar o nosso amor em ação, e precisamos andar em obediência à palavra de Cristo.
Lógico, então aí eu vou lá na revista, a motivação para João escrever essa primeira carta, ou escrever essas cartas, aí diz, agora estou no texto da lição, tá? A motivação do apóstolo foi o crescimento de uma heresia chamada gnosticismo. O gnosticismo defendia uma espécie de dualismo, no qual o corpo era mau e o espírito era bom, como eu acabei de falar com os irmãos. Como consequência disso, surgiram falsos mestres na igreja que negavam a humanidade de Cristo, mesmo que atribuíssem alguma divindade a ele. Então, mesmo que ele tivesse alguma divindade, mas eles não atribuíam como sendo completamente humano. O pastor Hernandes Dias Lopes afirma que os gnósticos diziam que o corpo, sendo matéria, não podia ser bom, por conseguinte, negavam a encarnação de Cristo. E essa posição resultou em duas diferentes atitudes em relação ao corpo: asceticismo e libertinagem. Bom, já que o corpo é mau, então o que eu fizer com o corpo não vai fazer diferença nenhuma. Então, não precisava buscar a santidade, e é isso que João, então, vem escrever, para poder, vem para combater isso que está sendo tratado ali. Então, o autor da lição aqui de nós, diz que esses falsos mestres que surgiram dentro do ambiente eclesiástico, agora haviam se tornado uma séria ameaça para os cristãos. Não eram perseguições físicas que ameaçavam a igreja, e a gente sabe que houveram perseguições físicas, mas agora o negócio era mais sutil. Irmãos, e a gente precisa tomar muito cuidado quando essas sutilezas começam a entrar dentro da igreja. Quando a gente vem e a gente tem que pensar, e a gente tem que se adaptar, ou a gente tem que modernizar as coisas. E o pastor Pedro pregou aqui na igreja, falando, que Moisés lá escreveu a palavra do Senhor na pedra, os discípulos de Jesus escreveram nos pergaminhos lá, e agora a gente está aqui com o tablet na mão, Isso é modernidade, isso é a questão do próprio progresso mesmo. Mas o que a gente não pode abrir mão é da essência da palavra. Hoje fica muito mais difícil você definir pecado, quando no passado, talvez, quantos cristãos, quantos irmãos da igreja foram excluídos da igreja por causa de jogar bola, não podia jogar bola, não podia ir ao circo, não podia ir, era o meu sonho, era a minha vontade, ir numa tourada, mas lá em Travessão da Barra, na primeira igreja batista lá, ir à tourada era coisa de gente do mundo, não podia. Então, o que está acontecendo hoje? Talvez por causa dessa abertura de mente que a gente tem, muitas coisas que são pecado, nós não estamos considerando pecado. E a gente precisa ver dentro da palavra do Senhor como que Deus trata as nossas atitudes. As credenciais da testemunha, e é o segundo tópico da lição que a gente tem hoje. Quando eu estou falando com os irmãos e olho o relógio, isso me assusta. As credenciais de testemunha. Então, enquanto falsos mestres surgiam no meio da igreja e desviavam alguns cristãos, o apóstolo começa sua carta apresentando suas credenciais de testemunha legítima. Nesse caso aqui, então, João, os outros discípulos de Jesus, todos já haviam morrido, e a maioria deles de forma assim, muito cruéis. Na verdade, o apóstolo Pedro, por exemplo, ele, ao ser crucificado, ele pediu para não ser crucificado da mesma forma de Jesus Cristo, porque ele não era digno, de ser. Outros enforcados, outros açoitados, tantas outras dificuldades que houveram. Então, mas João fala que ele tinha marcas que o credenciavam para falar com tamanha autoridade. Ou seja, as marcas que credenciavam João eram a sua própria história. Ele tinha autoridade. Em Parque Guarulhos, na Igreja Batista de Parque Guarulhos, quando eu tinha que fazer um velório, um culto fúnebre, e eu tinha que consolar uma determinada mãe, porque aquela mãe tinha perdido o filho, eu falava para aquela mãe que aquela mãe que eu sentia muito, que eu tentava imaginar a dor daquela mãe, usava textos bíblicos para tentar consolar aquela mãe, mas chegava a irmã Heloísa,
Irmã Heloísa Santiago, lá de Parque Guarulhos. Irmã Heloísa Santiago chegava para aquela mãe e falava assim: olha, eu sei a dor que você está sentindo, eu sei o tamanho da dor. E quando aquela mãe olhava para a irmã Heloísa Santiago, ela podia entender que a irmã Heloísa realmente sabia aquela dor, porque a irmã Heloísa tinha perdido um filho aos 20 e poucos anos de idade, esse filho dela, quando foi assassinado, ou morreu, acho que foi assassinado. Então, a irmã Heloísa, ela conseguia consolar aquela mãe, porque a irmã Heloísa tinha autoridade, ela sabia realmente o que era aquela dor de perder um filho. Então, a irmã Heloísa tinha credenciais para consolar. Eu, por mais que usasse a palavra de Deus, por mais que quisesse, por mais que tentasse imaginar, mas eu nunca, irmãos, conseguirei imaginar a dor que é uma mãe perder um filho. Da mesma forma aqui, o apóstolo João, ele tinha convivido, ele esteve com Cristo, o próprio Cristo. Então, ele pôde, presenciar o próprio martírio, não só do próprio Cristo, mas também dos seus colegas, dos outros discípulos ali. E a gente tem uma série de textos aqui mostrando tudo isso aqui, todo o martírio que eles passaram. Então, diante disso, nós podemos aprender que o que nos habilita como testemunhas, ainda hoje, é aquilo que demonstramos com as nossas próprias vidas, as experiências que vivemos em nosso relacionamento com Cristo. Tem um hino do cantor cristão, muito antigo, que diz: temos por lutas passado, umas temíveis, cruéis, mas o Senhor tem livrado delas os seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, sim, Ele nos tem sustentado, dando-nos sua vida, dando-nos sua, acho que é mais ou menos isso, dando-nos sua mão, vida de paz, perdão, salvação. Tem que cantar para poder lembrar, né? Então, quando o Senhor nos permite essas experiências, é porque Ele quer também nos usar essas experiências para o nosso testemunho. Timothy Keller, no seu livro Caminhando com Cristo, Caminhando com Deus em meio à dor e ao sofrimento, ele diz que um sofrimento maior ameniza ou atenua um sofrimento maior. Você está com o pé machucado, está mancando, um espinhozinho no pé, aí você está reclamando daquela dorzinha no pé, quando você passa, aí tem aquele cara que caiu de moto, né? Aquele cidadão lá que caiu de moto, que teve um acidente de moto, aí está lá com a perna cheia daqueles parafusos grandões, aí você puxa a vida, o que é esse espinhozinho no pé, essa dorzinha no pé em relação àquilo ali? Da mesma forma, quando nós temos os nossos sofrimentos, as nossas lutas, nós podemos olhar para a cruz de Cristo, olhar para aquela coroa de espinhos e perceber aqueles cravos nas mãos, aqueles pregos nas mãos, e perceber que por mais que passemos por lutas, por dificuldades, mas o sofrimento de Cristo por mim na cruz do Calvário, realmente foi para atenuar todos os meus sofrimentos. O testemunho, o conteúdo desse testemunho de João. João não apresenta nenhuma nova doutrina. Pelo contrário, ele afirma aquilo que ele já conhecia, o poder transformador de Cristo. E João, ele é a prova viva, viva dessa transformação. Jesus chama João, lá em Marcos 3,17, de o filho do trovão. Olha só o caráter, o jeito de João, a ponto de Jesus chamá-lo de o filho do trovão, por causa daquele seu temperamento inicial. Em outras ações, em outros momentos ali, as suas ações demonstravam suas características como um homem rude e vingativo. Esse era o João, né? O João de outrora, o João de antes, tá? E Jesus repreendeu João várias vezes, de forma muito séria. Mas, em outro momento também, João proíbe um homem de agir em nome de Jesus. Quer dizer, então ele estava ali sempre, impetuoso, rude, né, com as pessoas, e Jesus sempre repreendendo, Jesus sempre orientando, mas toda essa marca rude, toda essa marca impulsiva foi trocada ao ponto de João ser chamado o discípulo do amor. Irmãos, Deus transforma.
Deus transforma a minha vida, Deus transforma a sua vida. Quantas vidas têm sido transformadas por causa de Jesus Cristo? Eu queria ter trazido aqui para os irmãos, mas talvez você possa ver, procurar na internet. Se você olhar na Junta de Missões Nacionais, você vai ver uma mulher que hoje é uma missionária fantástica, que saiu da Cracolândia, em São Paulo. E a gente vê a foto daquela mulher, uma bruxa, uma coisa horrível, completamente renegada pela sociedade. E hoje está aqui, quando a gente ouve aquela mulher falando do amor transformador de Jesus Cristo, é algo que realmente impacta as nossas vidas. Você já teve sua vida transformada? Como é que era a sua vida antes de Cristo? E mesmo que você tenha nascido no lar evangélico, Cristo com certeza tem mudado e precisa estar mudando constantemente a nossa vida. Então, a marca de um verdadeiro cristão deve ser o impacto que a palavra de Deus causa na sua vida a partir do momento em que ele aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador. Quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador, precisa haver mudança. Irmãos, não tem como a gente receber a Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador e não haver um impacto na nossa vida. Se a palavra ou se Cristo não muda a nossa vida, então significa que Ele ainda não está habitando em nós. Infelizmente hoje a gente vai ver isso entrando dentro das próprias igrejas. Aquele hino antigo que a gente cantava, eu venho como estou, não é eu venho como estou e vou ficar como estou. Eu venho como estou, a gente vem para Cristo do jeito que a gente está, quebrado, machucado, cheio de pecado, cheio de coisas erradas na nossa vida, mas a gente não vem para ficar como está, a gente vem para ser transformado, assim como João foi transformado, o testemunho dele aqui como muitos têm sido transformados. Vir para a igreja e continuar na mesma coisa, não adianta. Se o seu namoro é igual ao namoro do mundo, se o seu relacionamento no trabalho, você age como igual as pessoas do mundo, não vai impactar a sociedade, não vai mudar as pessoas que estão ao seu redor. Tem uma frase que, inclusive na nossa célula, tem um irmão que gosta muito dessa frase lá, e eu falo com ele, olha, essa frase é boa, mas a gente precisa tomar muito cuidado com ela. Alguém aí disse que, diz o seguinte, pregue, se preciso até com palavras, mas essa não é a orientação bíblica. Na verdade, a gente precisa pregar, pregue e não te cales, é o que a palavra orienta. Mas eu entendo essa frase, eu entendo que você precisa pregar com a sua vida, com o seu testemunho. O que a gente, não adianta também eu falar e o seu testemunho não está condizendo com aquilo que eu estou falando. Então a gente tem que pregar também sem palavras, tá bom? Então não é pregar, se for preciso até com palavras, mas pregar inclusive sem palavras, a gente tem que pregar também. João, ele enfrentou esses problemas lá no início da igreja, e nós também enfrentamos problemas dentro da igreja. João enfrentou o gnosticismo, mas hoje o autor aqui nos cita pelo menos três heresias que têm entrado dentro da nossa igreja, e cada uma dessas serviria para uma lição, um tempo da nossa escola bíblica dominical. Ele fala sobre o liberalismo, o misticismo e o pragmatismo. Deixa eu tentar em 4 minutos resumir essas três heresias para os irmãos. O liberalismo, tudo pode, né? Você não tem questão de pecado, né? Não existe mais questão de pecado, né? Então tá tudo liberado, né? Essa é a questão do liberalismo. E ele entra dentro da igreja de várias formas, né? Vai filtrando dentro da igreja, que daqui a pouco você não sabe a diferença que é dentro da igreja e fora da igreja. Um outro problema também, uma outra heresia, é o misticismo. Irmãos, que perigo é o misticismo, irmão, dentro da igreja, e como que esse misticismo tem entrado dentro das nossas igrejas. O misticismo
é aquilo que você faz achando que você vai encontrar algum poder em alguma prática. Quer ver só uma coisa que a gente tem visto muito hoje em dia, que é misticismo. Você trazer práticas do Velho Testamento para hoje. Você usar utensílios, por exemplo, lá do Templo de Salomão, tá, para hoje, sabe? As vestes sacerdotais, né, e tantos outros, né, como que trazendo aqueles sacrifícios para hoje. Isso é misticismo. Aquela questão de que muitos têm pregado hoje, do copo d'água, do martelo para você bater e determinar, e tantos outros, dente de ouro, e tantas outras coisas assim, infinitas, que nem dá para estar enumerando aqui, mas tantas coisas que a gente vê por aí, coisa mais absurda. Tem no YouTube, tem um casal que eles brincam, infelizmente, com isso. Aí eles agora anunciaram a gasolina santa, ou gasolina ungida. Aí você compra 1 litro de gasolina lá para colocar no seu carro, para abençoar o seu carro lá, R$500 o litro de gasolina. Se bem que está quase isso, mas então R$500 um litro de gasolina abençoada lá, né, por aquele líder da igreja. Irmãos, isso é misticismo, a gente precisa fugir disso. Mas uma outra coisa também é o pragmatismo, irmãos. O pragmatismo é aquilo que você, bom, se deu certo, está certo. Não, irmãos, não é que deu certo, está certo, sabe? Jesus fala assim, Lucas olhando para mim, né, Lucas? Quando Jesus fala assim, olha, que no último dia, muitos vão falar assim, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, Senhor, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo outro. O que Jesus vai dizer para aquelas pessoas? Afastai-vos de mim, eu não vos conheço. Quer dizer, então, irmão, não é porque você está fazendo que está dando certo, que é o certo. A gente tem que fazer aquilo, baseado na palavra do Senhor. Então, para terminar, o nosso testemunho é algo que devemos observar. A forma como nos portamos diante da sociedade, diante da igreja, é referencial para revelar a qualidade do nosso caráter. Um testemunho eficaz nada tem a ver com a capacidade de argumentação que possuímos. Está diretamente ligado à transformação que sofremos quando nos relacionamos com Cristo. As credenciais são as mudanças visíveis em nosso ser, e o conteúdo do testemunho é o poder transformador de Cristo. Como que as pessoas te conhecem no seu trabalho, na sua escola, na sua família? Como que as pessoas te conhecem? Qual é o seu testemunho? Para pensar e agir, então, para nós terminarmos. Quais são as experiências pessoais que temos com Cristo e podemos afirmar que o vimos, tocamos e sentimos? Você tem tido experiências com Cristo? Quais são aquelas que você pode testemunhar diante da igreja, diante dos seus colegas de trabalho? Uma outra pergunta: temos dedicado tempo de qualidade para conhecer a Deus através da sua palavra, e não apenas com base nas mensagens dos cultos? Temos investido tempo em conhecer as doutrinas basilares da nossa fé? Irmão, se a gente não lê a palavra, se a gente não estuda a palavra, eu louvo a Deus pela nossa EBD, que é uma EBD que tem sido abençoada, né? A reclamação dos professores aqui é por sala. Eles querem salas maiores, eles querem mais cadeiras, porque está lotado, graças a Deus por isso. Mas, irmãos, se a gente não aprende, se a gente não estuda, a gente é facilmente passado a perna. Como o nosso testemunho tem impactado a vida das pessoas à nossa volta? As mudanças que Cristo tem feito em nós podem ser percebidas por outras pessoas? Aqui na igreja, há muito tempo atrás, era a Igreja Batista do Parque John Kennedy, aqui. Pastor Isaac, que é pastor, né, aqui também hoje, nem sei qual a igreja que ele está agora, me perdoa, pastor Isaac. Mas pastor Isaac, ele estava fazendo seminário, na época de seminário, ele era chefe de disciplina, ele era interno no Colégio Batista, ele era chefe de disciplina. E um dia ele veio aqui à igreja como seminarista para pregar, alguma coisa assim, e um estudante, né, uma criança, um adolescente, olha para ele, quando encontra com ele aqui, né, ele olha para Isaac, o seminarista Isaac na época, e pergunta, e olha para Isaac e fala assim, na maior cara de pau: você nunca ia imaginar que eu era crente, não é? Olha só, que cara de pau desse moleque, desse irmãozinho nosso, que tomara que tenha se arrependido depois,
não é? Porque no colégio, imagina o testemunho que esse menino estava dando no colégio, a ponto de chegar para ele e na maior cara de pau, perguntar para Isaac, hoje pastor Isaac, na época seminarista, você nunca ia imaginar que eu era crente, não é verdade? Então, irmãos, tomara que esse não seja o nosso testemunho. Por último, qual é o conteúdo da sua mensagem quando você testemunha? Você ou Cristo? Solução ou salvação? Muitas pessoas têm pregado ou têm se colocado como o Cristo, têm se colocado como sendo o alvo da adoração. O nosso alvo deve ser sempre Cristo. Nós não somos nada, somos miseráveis, somos apenas alcançados pela graça e pela misericórdia do Senhor. E precisamos mostrar isso para as pessoas. Precisamos testemunhar disso para as pessoas. Comece a pedir ao Senhor que dê oportunidade para você testemunhar do seu grande amor e da transformação que Cristo fez na sua vida, na minha vida, na vida da igreja, na vida da nossa igreja. E que a partir disso, a gente possa levar essa mensagem a toda a nação, a todo o mundo, até os confins do mundo. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. Muito bom você estar aqui na Escola Bíblica Dominical. Daqui a pouco a gente tem culto e você vai participar do culto também com a gente. Fique aí atento para ouvir mais da palavra do Senhor. Deus te abençoe, um grande abraço. Fique com Deus.